dia. Eu sou a Andréa Santos, curso licenciatura em História no PAP Santana do Livramento da Uninter. E como já foi dito nos vídeos anteriores, pela função do Covid-19, não podemos concluir nossos estágios presencialmente. Então, eu estou gravando os vídeos, que foi uma oferta proposta pela Uninter, para que não nos prejudicássemos. Estamos no final do curso e não temos a possibilidade de fazer nossos estágios presencialmente. Então, dando seguimento aos meus 2 primeiros vídeos, um de ensino fundamental e um de médio, eu vou apresentar o meu plano de aula, que seria uma aula do 8º ano do ensino fundamental, e dando seguimento à primeira aula, que foi a linha do tempo, eu, num segundo momento, com os alunos, eu ia propor para eles uma reflexão. E achei muito interessante essa proposta ser em relação à obra de William Shakespeare, O Menestrel, para que haja uma comparação de um passado distante com o presente, que as palavras falam por si, e é uma obra que, para mim, é como se tivesse sido escrito ontem. Então, o conteúdo da aula é essa reflexão. As competências são conhecimento, repertório cultural e pensamento crítico, científico e criativo. Os objetivos são refletir sobre o assunto, dialogar expondo pontos de vista que se diferem, comparar as linhas de raciocínio, compreender a importância do estudo de história em todos os âmbitos da vida. A síntese do assunto. A dedicação e o carinho e o comprometimento com que os autores André Cavazani e Rogério Pereira da Cunha desenvolveram o conteúdo no livro Ensino de História, 2017, deram um amplo embasamento ao meu plano de aula. A principal ideia deles, e também o que mais incentiva no aprimoramento dos saberes, é: nossa intenção não foi escrever um tratado acadêmico, uma tese doutoral de metodologia de ensino de história. Ao contrário, utilizamos este suporte para relatar experiências que julgamos bem-sucedidas em sala de aula, a fim de montarmos um pequeno plano de voo para aqueles que desejam se lançar no ofício de ensinar nesse campo do saber. O conteúdo desenvolvido na aula será uma reflexão sobre a obra O Menestrel, de William Shakespeare. O desenvolvimento da aula. A proposta é conhecer um pouco dos alunos, da vida deles, no que se assemelham e se diferem, em um contexto geral, para que se possa realizar aulas que prendam a atenção e incentivem na busca dos saberes de todos ou da grande maioria. Isso se dará da seguinte forma: vai ser pedido que cada um faça uma análise sobre a obra de Shakespeare, comparando o que foi escrito há quase 500 anos atrás com a vida contemporânea, propondo que apontem o que se assemelha e o que se difere na comparativa. Os recursos, no caso, o recurso será o smartphone que gravará o vídeo. E a referência é o Ensino de História, Itinerário Histórico e Orientações Práticas, 2017. Bom, então eu vou fazer a leitura exatamente como eu faria em sala de aula. Fazer a leitura da obra para que haja a reflexão. O Menestrel. Depois de algum tempo, você aprende a diferença.
a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-lo por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E que o que importa é o que você não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são as pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você
do que você supunha. E aprende que nunca se deve deixar uma criança, que seus sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não te ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Então, é uma proposta de reflexão, de comparação, de uma obra linda que foi feita há quase 500 anos e que com certeza em algum momento, ou em todos os momentos, alguma parte dessa obra poderá ser usada como autoajuda, como incentivo, principalmente nesse momento que o mundo está atravessando. Então eu acho que seria ideal, nesse momento, propor reflexão, em um momento onde todo mundo, ou a grande maioria, se encontra desmotivado, triste com tudo isso que está acontecendo. Então, a minha proposta seria com que os alunos fizessem uma comparação da sua vida, que encaixasse a sua vida em algumas partes dessa obra de Shakespeare, para então depois prosseguir com as aulas sobre o ensino de história, sobre a importância de estudar história para a vida cultural, intelectual do ser humano, né? Então, essa seria a minha proposta de um possível segundo dia de estágio presencial. Então, pensando nisso, eu quis chegar o mais próximo possível do que seria feito presencialmente e aproveito assim para deixar essa mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que escutem e que consigam, como se diz, se colocar dentro dessa obra. E com certeza na minha vida ela é de grande importância. Em muitos momentos eu preciso parar e ler ou escutar, e isso me ajuda muito. Então eu espero que seja de
que sirva para alguém, ou para a grande maioria, e que vocês possam também fazer uma comparação, que as palavras que foram usadas há 500 anos atrás são palavras que são usadas hoje por nós. Então, o que eu quero é que se use o senso crítico, claro, uma crítica construtiva, e que consigam viajar no texto, assim como eu consigo. Agradeço a todos que puderem curtir, comentar o meu vídeo, me ajudará bastante para a conclusão dos meus estágios. Muito obrigado. Tenham um bom dia.